Eu saúdo todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora o nosso programa, o programa da Igreja Cristã Maranata, que você assiste toda semana por esse canal e que, através desse programa, você fica conhecendo mais sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para você e sobre o momento que nós estamos vivendo. Isso é muito importante, você ter ciência daquilo que Deus está fazendo, que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesse momento e por quê. E agora, eu vou falar sobre os pastores que estamos aqui. Você vê os nossos companheiros, pastores da Igreja Cristã Maranata, que estamos hoje aqui no estúdio. Eu vou cumprimentar, começando pelo pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Pastor Gedeu, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, os nossos queridos ouvintes, atentos à nossa programação. Amém. Pastor, muito obrigado, né? Isso, agradecer a audiência. Claro. Pastor Edson Ian, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos de casa. Pronto, também o pastor Gilson Souza, a paz do Senhor Jesus, pastor Gilson. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros, e a paz do Senhor, aqueles que estão participando conosco hoje. Pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor aos pastores e todos que participam conosco dessa programação. Também Douglas Spangero, o pastor Douglas Spangero, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias e aqueles que nos acompanham. Um abraço fraternal. Muito bem, essa a abordagem que a gente faz, essa saudação que a gente faz também a você. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e através dessa paz você alcance tudo aquilo que o Espírito Santo tem para te ensinar nesse programa. Continue com a gente, tá? Muito bem, nós estamos acompanhando as 7 cartas do Apocalipse. Quem acompanha esse programa, quem assiste esse programa desde o início, está vendo essa abordagem que nós estamos fazendo e está compreendendo aquilo que o Senhor nos ensina nas 7 cartas. E hoje nós estamos na carta à igreja de Sardes, ainda estamos acompanhando a carta à igreja de Sardes, né, que é a 5ª carta na sequência, e você vai entender o objetivo, aquilo que Deus tem para você hoje em relação àquilo que está profetizado para a igreja de Sardes. E eu começo fazendo uma pergunta ao pastor Gedeu, que é resultante de uma conversa que a gente teve aqui um pouquinho antes de começar o programa, e a pergunta é a seguinte: qual é o segredo da igreja de Sardes? Bem, nós conhecemos a história da igreja. A nossa função aqui, nesse programa, é trazer com clareza a história que é a nossa história, a história da igreja. Desde o seu primeiro dia de existência, é um percurso, é um curso que nos trouxe até aqui já no seu final. Então, quando nós abordamos a igreja nesse tempo, nós estamos vivendo tudo aquilo que todas as igrejas viveram, né? O que viveu a igreja de Éfeso, o que viveu a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Atira, e hoje nós estamos em Sardes. Paramos aqui, talvez os nossos irmãos, nossos ouvintes estejam assim, curiosos em saber depois disso vai ter o quê? Vai continuar, porque Sardes aborda o nosso tempo, o período que nós estamos vivendo. E o que é muito interessante é que nem todos conseguiram alcançar aquilo que o Senhor está nos mostrando como, vamos dizer, recordação, como revisão daquilo que o Espírito Santo vem fazendo, aliás, até desde o Velho Testamento, como Deus trata o homem e como o homem se comporta diante do projeto dele. Então, no Velho Testamento, nós vamos ver que Deus trata com homens, com grupos e tudo isso, mas sempre no sentido de trazer à memória deles o desejo de Deus de abençoar, de congregar, de agregar, de criar laços de intimidade. Então ele fala, por exemplo, a respeito de Abraão, diz assim, Abraão, meu amigo, né? Com ele, com Abraão, eu falo boca a boca. Então, ele, Deus, o desejo do nosso Deus é esse, é se revelar. Isso é importante. Por vezes, o grande problema está no homem, que não sabe, que não entendeu
porque não valoriza essa forma dele querer estar ao lado do homem. E ele não cria só essa relação dele com o homem, ele quer criar também um ambiente de fraternidade, de amizade, que é estabelecido pela comunhão. O que se observa é que em todo o período na história do homem é aquela fuga, né? O homem começa direitinho, daqui a pouco ele escapa para o outro lado. Então vai para o outro lado. Aí o Senhor diz, traz de volta, né? Amei a Jacó, né? Aborreci a Esaú. Então ela vai, é uma história maravilhosa da relação de Deus com o homem. Então, a respeito, por exemplo, de José, né? Diz assim, eu quero um homem, de Davi, né? Amei a Davi, homem segundo o meu coração, para toda a minha vontade. E o homem às vezes não entende isso. Às vezes nós somos objetos do amor de Deus. Mas voltando aqui para Sardes, então o que nós estamos vendo hoje? Não existe coincidência, existe uma operação. E a igreja, ela é mestra quando ela alcança o projeto que está traçado desde a eternidade. Os anjos, a operação do Senhor está se dando agora. O que o Senhor está fazendo? Ele está tocando em vida, salvando almas. Não é simples palavra. Estamos falando uma palavra aqui e muitas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, né? Porque é o que Deus quer. Então, a igreja, ela é mestra quando ela está conectada com o projeto da eternidade. E esse projeto da eternidade se dá para o homem através da revelação. Então, o segredo da igreja, em todas as épocas, foi conhecer a revelação. E lá em Éfeso, a primeira coisa que aconteceu foi doutrina e a operação dos 7 Espíritos de Deus. Então, onde a revelação que era necessária para a igreja subsistir em toda a história foi ali. Mas vem acontecendo aquilo que as pessoas conhecem, a fraqueza do homem. Ele muda de posição, entende? É um homem, é a razão dele. Ele deixa de ser guiado e ele quer guiar a Deus. Então, ele cria a filosofia, não é? Então, a filosofia não é ruim, a filosofia é coisa boa, é de gente, é dessa vida. Mas a filosofia, ela está trazendo um significado completamente diferente. É a humanização de Deus, Deus é homem e o homem é Deus. É Deus, é o homem sendo, né, deificado, sendo Deus. Isso foi, todo mundo conhece essa história. E esse é o grande problema, porque atrás do homem há um poder que quer a primazia com relação ao projeto de vida eterna, ao projeto do homem, ao projeto de salvação. Então, desde o Éden, foi lá e disse, você não vai morrer, né? E vai ser igual a Deus. Duas mentiras estão sendo credo, né? O camarada crê nisso, Hitler creu nisso, Gaddafi creu nisso, né? Todo o mundo inteiro que passa de um dia para a noite, mas creu nisso, né? Mas uma grande mentira. E a preocupação da igreja é dizer a verdade. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma simples verdade é que o homem vai morrer, não é? E você não precisa estar dizendo para todo mundo, vamos falar isso com os Gils, que já está mais para lá do que para cá. Né? Eu não vou falar um negócio desse aqui, porque também vou ofendê-lo, né? Mas vejam só, então, Sardes é a nossa história e ela é vasta. E nós vamos entrar num aspecto muito importante, porque nós vamos revisar aqueles homens que nos antecederam, porque é o grande avivamento. Sardes é parte do grande avivamento, porque é a reoperação dos 7 Espíritos de Deus.
Então, para trazer tudo, para botar em ordem, que é fazer o avivamento. Então, é trazer de volta. Interessante. Eu vou repetir uma coisa que tenho dito. O primeiro derramamento do Espírito foi para a igreja sair, né, ao mundo, para todos nós, sobre toda a carne, sobre o corpo. Então, primeiro avivamento, primeiro derramamento do Espírito. E esse agora? Para salvar um pouco do que está perdido já. Um cristianismo que se acabou, que não tem mais nada para dizer, um evangelho sem vida, mas ele nos chamou agora para dizer isso assim, ó, aqui não. Eu quero derramar o meu Espírito e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos seres processarão. O teólogo, não, foi só na igreja primitiva. Sabe por quê? Porque ele é teólogo. E ele sabe muito a respeito de Deus. Eu tenho até pena deles. De tanta preocupação que eles têm de definir Deus, entendeu? E sem condição nenhuma. Né? Mas falam. Para muitos tem valor, mas para a igreja fiel isso não tem valor. O que vale é aquilo que o Espírito Santo está dizendo nessa hora. Então, a igreja de Sardes é uma igreja abençoada. E nós estamos nela. Glória a Deus. Restantes, somos restos, mas estamos nela. Deus vai continuar nos abençoando a todos. Eu passo a palavra agora a Josias aí para ele complicar a coisa. Vamos seguir. Bom, a gente sempre tem uma participação muito interessante do pastor Edson, a abordagem que o pastor Edson faz, porque do ponto de vista da linha do tempo em que a qual, não, a cada etapa se refere cada uma das 7 cartas, qual é esse período de Sardes e o que é que você tem como informação desse período para nós? Amém. Como o pastor Jesus estava dizendo, Sardes ele é o início desse avivamento da última hora, né? E só vai acabar com a volta do Senhor Jesus, né? Então, nós somos a continuidade desse avivamento. Mas o que eu queria falar aqui hoje, nós vemos que tem esses períodos proféticos das igrejas. E nós estamos vendo aqui claramente cada período. Por exemplo, Esmirna, foi a mirra esmargada para dar perfume. A igreja que sofreu as 10 perseguições, nós vimos aqui as 10 perseguições, os mártires. Depois Pérgamo, né, através do casamento, que deu ali um casamento pervertido entre o Estado e a igreja. Então nós vemos que isso aconteceu de fato, e está ali o período, né, de Pérgamo. E aí veio Tiatira. Tiatira diz assim, que é sacrifício contínuo. E aí olha só, sacrifício contínuo. Aí nós vemos que, historicamente, a Igreja Romana, ela colocou um clero acima, numa posição distinta, acima da população leiga. E esse clero que passou a ter acesso à Escritura, acesso a muitas coisas da palavra que as pessoas não tinham. Então se tornou uma coisa distinta e ali eles faziam uma coisa chamada transubstanciação. Que era em cada Eucaristia, né, que eles faziam, que era o ritual deles, né, uma tradição colocada por eles, eles faziam ali a transubstanciação, que era o sacerdote pegava ali a hóstia e o vinho e vinha lá o leigo e dizia assim, ó, isso aqui Jesus está morrendo, isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é o sangue de Cristo, eu te estou dando o perdão. Então, a cada Eucaristia dessa, um novo sacrifício. Então, sacrifício contínuo. Então, isso não foi... Isso é histórico, está ali no nome Tiatira, quer dizer sacrifício contínuo. E agora, o que eu vou dizer hoje, Josias, é por que Lutero, profeticamente, é um dos restantes, né, um dos reformadores, mas por que ele é o homem da parábola que encontrou o tesouro oculto no campo? Por que consideramos que Lutero foi esse homem? Qual é a diferença dele dos outros reformadores, né? Na parábola diz assim, e o homem encontrou um tesouro escondido no campo. Então esse tesouro ele estava escondido, e ele encontrou, e ele viu que o tesouro era muito valioso. Ele disse, eu não posso deixar esse
tem que abrir esse tesouro, tem que ver os valores que estão dentro desse tesouro. Então, nós já vimos aqui recentemente sobre as 95 teses de Lutero. Então, não foi só a tradução da Bíblia, né? Nós vemos que Wycliffe, 200 anos antes, ele traduziu a Bíblia, mas ficou na tradução da Bíblia. Lutero, ele não só traduziu a Bíblia, como nessas 95 teses, elas até hoje, elas estão vivas ainda, né? Não como uma denominação, como uma coisa, mas que ali ele achou dentro do tesouro muita riqueza. Nós vimos ali as 4 ou até 5 solas, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. Mas tem os princípios, né? Os pilares, que se pegou de tudo aquilo que Lutero colocou lá como as teses. Então, o sacerdócio universal do crente. Então, aí ele diz assim, não é só o clero que é sacerdote, não é só ele que é uma classe que está acima, que tem acesso a entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Aquele que crê, ele tem acesso à presença de Deus. Então, Lutero ele falou uma coisa diferente dos outros. Aquilo que era o sacrifício contínuo, que estava ali, uma coisa que só uma classe diferenciada que tinha acesso às Escrituras, à palavra. Não, agora o sacerdócio universal do crente, que é um dos princípios, um dos pilares, né, das teses de Lutero, diz assim, toda pessoa tem acesso direto a Deus, não precisa ter intermediários. E outra coisa ele falou, a Escritura como norma suprema de fé e vida. A Escritura não tem que estar num mosteiro, também um grupo privilegiado, ela tem que estar aberta a todos. Então isso é um outro pilar. E depois a salvação pela graça mediante a fé. Então são pilares. E nós vemos que esses valores que ele encontrou dentro do tesouro, que estava escondido, vemos que nós estamos estudando e vamos estudar, né, os avivamentos posteriores, e ali olhando, pesquisando, já vimos muita coisa muito bonita ali. Por exemplo, que John Wesley, ele começou a ter experiência com o Evangelho, a família dele lá no avivamento, mas uma coisa assim que motivou muito ele é que quando ele ouviu um comentário a respeito de Lutero comentando sobre o livro, a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, quando fala ali da fé, da graça, ali o Wesley, aquilo ali tocou profundamente em Wesley, e o Wesley passou a ser diferente a partir daquele momento ali, John Wesley. Isso foi lá em 1738, nós vamos ver posteriormente isso. Por que é Lutero? Por que não foi Calvino? Por que não foi Wycliffe? Por que não foi John Hus, Savonarola? Por que ele é o homem do tesouro escondido no campo, que encontrou o tesouro escondido? Porque ele teve uma continuidade, está tendo uma continuidade até hoje, né? Que é a palavra, né? O tesouro não foi ele que criou o tesouro, ele encontrou o tesouro. É a palavra do Senhor que foi aberta. Hoje é o sacerdócio universal do crente. Todos nós, toda pessoa, todo aquele que vai a Deus, o Senhor deixa entrar no Santo dos Santos, né? Então aberto a todos. Então, por isso a diferença, né? E por isso que profeticamente ele é o homem que encontrou o tesouro oculto no campo. Muito bem. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar em tela cheia aquele quadro das 7 cartas do Apocalipse, porque é interessante você dar uma olhada nesse quadro para você compreender essa relação que foi feita e que nós vamos continuar fazendo. Porque você vê lá a igreja de Sardes, né, que é aquela quinta igreja, aquela coluna de Sardes, e você vê que embaixo ali você tem o tesouro escondido no campo. É a parábola, são 7 parábolas do reino que estão em Mateus, e por isso que o pastor Edson fez a menção a essa parábola enquanto ele falava sobre a igreja de Sardes. Há uma associação direta entre cada uma das cartas, cada uma das parábolas e as 7 operações do Espírito de Deus no livro de Isaías. Então, se você quiser, você pode printar essa tela depois, fotografar, para você conseguir acompanhar.
A carta à igreja de Sardes fica no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aliás, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse é que trazem as 7 cartas. Então, a partir desse pressuposto, disso que você está vendo aqui, eu vou pedir aos pastores que falem sobre essas 7 operações do Espírito de Deus na igreja em Sardes. E eu começo com o pastor Gilson, com as 3 primeiras operações: operação do Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência ou discernimento. Muito bem, na verdade, pastor Josias, esse momento de Sardes é um momento de um recomeço, né? É um momento em que Deus o Espírito Santo vai operar de tal maneira com os 7 Espíritos de Deus, né? Porque exatamente o título do Senhor Jesus, essa carta, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E, naturalmente, esses 7 Espíritos de Deus mostrando que tudo aquilo que estava determinado como ênfase para cada período profético da igreja, em Sardes, tudo isso se reúne em Sardes, como se reuniu lá em Éfeso no início, né? Que se tratava de um novo momento, de um recomeço e de recobrar aquilo que tinha sido perdido durante o período de Tiatira. Muito bem. Então, dessas 7 operações, que eu vou falar a respeito de 3, a primeira delas é a operação do Espírito do Senhor, ou seja, aquilo que lá no início caracterizou a igreja de Éfeso. Agora, essa mesma operação do Espírito Santo vai caracterizar o período de Sardes, porque a partir de Sardes, nós não estamos nos referindo à igreja de Sardes como se fosse um momento apenas histórico. Não, Sardes é aqueles que, os remanescentes. Remanescentes é uma expressão que, inclusive, nós nos incluímos hoje no meio nesse conceito de remanescente, porque nós nos consideramos hoje como ainda esses remanescentes que permanecem firmes àqueles mesmos princípios. E lá, a operação do Espírito do Senhor foi exatamente no momento em que o Senhor Jesus mostra que ele tinha o governo da igreja. Ele tinha nas mãos ali as sete estrelas, né, os 7 Espíritos e as 7 estrelas, ou seja, mostrando que os 7 elementos que iriam transmitir a mensagem do Espírito Santo, os mensageiros, estariam no controle do Senhor Jesus. Então, a partir exatamente da reforma religiosa do século XVI, aqueles que falassem em nome de Jesus, por terem ouvido a voz do Espírito Santo, eles iriam estar no controle da palavra do Senhor Jesus. Então, por isso, esse período agora, a igreja, então, ela permanece, a partir de Sardes, tendo na mão, recebendo na mão, aquilo que a igreja recebeu desde o período de Éfeso, e que essa operação agora vai ser uma operação completa em Sardes, para, a partir dali, já começar a preparar a igreja para o seu último tempo, que é o tempo do preparo para o arrebatamento. Aí veio o Espírito de Sabedoria. E do Espírito de Sabedoria, o capítulo 3, verso 3, o Senhor diz assim: lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Essa igreja ali, o Senhor foi capaz o Espírito Santo capacitou essa igreja para ela guardar aquilo que ela tinha recebido. Recebido de quê? Recebido de volta. Aquilo que lá em Éfeso foi recebido, que foi o estabelecimento da doutrina, agora a palavra é redescoberta ou é descoberta, porque ela estava ocultada ou escondida no meio dos monastérios da igreja, no meio de uma religião. Aqui ela vai ser redescoberta, e esse valor agora vai ser conservado a partir de Sardes, a palavra descoberta. Então isso era o Espírito de Sabedoria, a igreja que foi sábia no sentido de que aquilo que ela ouviu, ela guardou e permaneceu fiel, os remanescentes fiéis permaneceram fiéis até o fim. Por último, tem o terceiro período, a terceira operação do Espírito Santo, que é o Espírito de inteligência ou discernimento, ou seja, uma igreja que foi capaz de reconhecer que ela, na verdade, tinha o nome de que estava viva, mas o Senhor disse assim: mas você está morto. Tens o nome de que vive, mas estás morto. Nós vemos hoje um quadro nos últimos dias semelhante a isso, uma igreja que parece estar viva, mas na verdade ela está morta. Viva por quê? A igreja viva é aquela que tem Jesus vivo, é aquela que Jesus fala no meio dela. Mas a igreja morta é aquela que perdeu totalmente a revelação de Jesus, perdeu o profético, e o resultado é que nos dias atuais, a igreja viva é aquela que tem a revelação de Jesus, e isso está na mão dos chamados restantes, ou seja, os remanescentes que permaneceram fiel. É a igreja que vive também, mas o seu interior ela tem vida e vida abundante, porque ela tem os dons espirituais, ela tem o Espírito Santo que fala no meio dela. Então, esses 3 aspectos, o Espírito do Senhor, também o Espírito de Sabedoria e o Espírito de Inteligência ou Discernimento,
essa igreja de Sardes traz até os nossos dias na condição de remanescentes fiéis? Espírito de conselho, espírito de fortaleza e espírito de conhecimento ou revelação. Nós já identificamos aqui na igreja de Sardes a operação desses 3 espíritos de Deus também, nesse conjunto dos 7 espíritos de Deus. Então, por exemplo, o espírito de conselho está lá no verso 2, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Lá no verso 3, arrepende-te. Então, há sempre um conselho do Senhor em todas as fases da igreja, mas aqui também na igreja de Sardes. Esse conselho, que era a direção do Espírito Santo, ele fez parte dessa igreja para orientar essa igreja a ser vigilante, não se contaminar, não deixar perder aquilo que ela recebeu do Espírito Santo, do Senhor. E hoje também nós somos, o pastor Gilson mencionou, uma continuidade desse tesouro que foi descoberto, do avivamento que nós vamos estudar na igreja de Filadélfia. Nós hoje somos esse remanescente. E nós temos hoje o conselho do Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós temos os dons espirituais, nós temos a palavra revelada. Então, o conselho do Senhor está sobre a igreja fiel, e a igreja fiel ela é governada pelo Espírito Santo. Não é um conselho humano, não é opiniões de pessoas, olha, eu prefiro assim, quantos votos para cada lado. Não, é um conselho que vem do Senhor, porque ele está no governo da igreja. O espírito de fortaleza. Historicamente, Lutero se refugiou em uma fortaleza, ali ele se escondeu, ele até escreve o louvor, Castelo forte é o nosso Deus. Então, a igreja vivenciou, na época de Sardes, esse espírito de fortaleza para preservar a igreja. Lá no verso 4, não contaminaram seus vestidos. Uma igreja que ficou escondida no Senhor. E hoje, nos nossos dias também, nós temos esse espírito de fortaleza. O que é a fortaleza da igreja? O poder do sangue de Jesus, que nos esconde, que nos preserva desse mundo que está à nossa volta, nos tornando esse remanescente fiel. E por fim, o espírito de conhecimento ou revelação. Esse espírito de conhecimento ou revelação que estava sobre a igreja de Sardes, para conhecer toda a vontade de Deus e mostrando que o Senhor também conhecia aquela igreja, sabia da infidelidade da igreja histórica, mas também da fidelidade do remanescente fiel, é também o mesmo espírito de conhecimento ou revelação que está sobre nós, agora, a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus. E que conhecimento é esse? O conhecimento dos mistérios de Deus. Não é um conhecimento teórico, teológico, filosófico. Por isso o Senhor Jesus diz, a vós é dado a conhecer o quê? Os mistérios do reino. Então, esse conhecimento é o conhecimento dos mistérios de Deus. É a revelação que conduz a igreja, que traz à igreja o conhecimento de Deus e dos seus segredos. Muito bem. Pastor Douglas, espírito do temor do Senhor. Pastor Josias, de tudo que nós temos ouvido, nós entendemos que o espírito de temor fecha essas 7 operações do Senhor que estão reservadas para os restantes. Ou seja, esta operação do Senhor que aconteceu na igreja de Sardes, as 7 operações do Espírito, prepararam a igreja de Sardes para sair dos escombros de um cristianismo deturpado. Então, o espírito de temor, ele vem trazer a consciência, e é o grande apelo do Espírito Santo nesta hora, para preparar a igreja para o arrebatamento. Nós estamos de saída e o Espírito Santo tem colocado esse temor em nosso coração. Por quê? Porque as 7 operações do Senhor mostram que Jesus está vivo no meio da igreja. E Ele está falando, se revelando, através dos dons espirituais, da palavra revelada, e tudo isto nos prepara para o grande encontro com o Senhor nas nuvens. Companheiros, eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Estamos Amém. encerrando o programa. Um abraço a você que nos assiste. Deus abençoe. Se Deus quiser, semana que vem estamos de volta. A todos, a paz do Senhor Jesus.